Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês tudo sobre os verbos. Pois é, hoje nós começamos uma saga pelos verbos alemães e nesta aula introdutória eu vou explicar para vocês quais são as características dos verbos alemães e quais são as diferenças entre verbos do português e do alemão. Essa aula tá imperdível, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada. Sem mais delongas, vamos começar. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês muitos aspectos relacionados aos verbos, tá? Não apenas aos verbos do alemão, mas também aos verbos do português. Então, essa aula, ela vai ser um pouco voltada para a parte gramatical, para que vocês entendam o porquê de cada coisa, para que vocês entendam a nomenclatura, que é muito importante, para que vocês possam entender as próximas aulas. Então, quando eu trouxer, por exemplo, aulas em que eu vou ensinar um determinado tempo verbal para vocês, vocês já vão ter toda a teoria. Então, vocês vão conseguir entender de forma muito mais inteligente, por assim dizer, tá? Vão conseguir entender de forma mais prática também. Então, vamos lá, e hoje também é quase como se fosse uma aula de português, tá bom? Pessoal, vamos começar pelo modo, o modo do verbo, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as características dos verbos, tá? Der Modus, em alemão, vai indicar a postura do falante diante da ação. No português, a gente tem o modo indicativo, que é quando você fala de fatos, tá? Exprime certeza, é algo que está na realidade. Por exemplo, eu estudo alemão todos os dias, tá? Não está no campo das ideias, mas sim é um fato. A gente usa o modo subjuntivo para poder exprimir dúvida, desejo, para quando a gente fala de uma condição ou uma hipótese. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. Isso é subjuntivo. Imperativo é quando a gente dá um comando, uma ordem ou faz um pedido. Por exemplo, estude agora. Isso é um comando. Então, a gente chama isso de modo, tá? No alemão, a gente também vai ter os três modos, só que no alemão, a gente pega o subjuntivo e divide em dois. A gente vai aprender cada um dos tempos verbais de cada modo, tá? Então, em alemão, nós temos o Indikativ, que seria o indicativo, igual ao indicativo do português, né? Para exprimir certeza. Por exemplo, ich lerne Deutsch, ok? Eu estudo alemão. Konjunktiv 1 seria, pessoal, a palavra subjuntivo você também pode dizer conjuntivo, só que no português a gente está acostumado a chamar de subjuntivo. Em alemão eles falam Konjunktiv. No alemão ele é dividido em dois. Nós temos o Konjunktiv 1, que a gente usa para o discurso indireto. Ele aparece quase sempre somente em relatos, notícias, reportagens, tá? A gente quase nunca usa isso na fala. Também eu vou ensinar depois para vocês, tá? Por exemplo, ele diz que não tem tempo. Er sagt, er habe keine Zeit. Para nós, no português, a gente não tem uma tradução direta para isso, tá? Porque a gente não tem isso no português. Mas aqui, ó, por exemplo, a conjugação aqui é habe, tá? Para quem já estuda alemão deve pensar, bom, mas eu achei que para dizer que ele não tem tempo, eu deveria falar er hat keine Zeit. Por que você escreveu habe? Pois é, porque aqui está no Konjunktiv 1, que é outro, digamos assim, é algo que a gente não tem no português e depois eu vou criar uma aula só para isso para vocês, tá? O Konjunktiv 2, ele já tem mais a ver com o que nós chamamos de subjuntivo no português, tá? Que ele é usado para hipóteses, para condições, e a gente usa também para expressar polidez, para soar mais educado no alemão, tá? Olha aqui um exemplo. Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. Se eu tivesse tempo, viajaria. E nós temos também o imperativ, que seria o imperativo do alemão, que é para ordem, pedido ou comandos. Por exemplo, lernen Sie Deutsch, estude alemão. Esses são os modos. Então, são iguais para o português e para o alemão, só que o alemão ele vai ter, ao invés de ter um subjuntivo, ele tem dois, um que a gente não tem, tá?
O tempo, em alemão a gente fala das Tempos, que indica o momento da ação. Se aquela ação, por exemplo, todo verbo indica uma ação. Se eu falo eu canto, essa ação está no presente. Então a gente vai ter presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Então a gente tem N tempos verbais. E o curso, tá? As aulas subsequentes, elas vão ser focadas nisso, mas é claro que não do português, mas sim do alemão. No alemão, nós temos aqui esses tempos que eu vou ensinar depois para vocês de forma individual, tá? Präsens, que seria como se fosse o nosso presente, tá? Präteritum Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 e Futur 2, tá? Aqui exemplos, tá? Para falar eu vou, no presente, a gente diz ich gehe. E nós temos esses tempos verbais aqui para o passado, né? Que é o Präteritum e o Perfekt. Ich ging, eu fui ou eu ia. Ich bin gegangen, que também pode ser eu fui ou eu ia, tá? O Plusquamperfekt é idêntico ao que nós temos no português como pretérito mais que perfeito, né? Que seria eu tinha ido, né? Ich war gegangen, só que em alemão um pouquinho diferente. Nós temos o Futur 1, que seria eu irei ou eu vou ir, tá? Isso existe, tá, gente? Eu vou ir está correto também no português, tá? Pode parecer que não, mas está. No alemão, ich werde gehen, tá? Eu vou comer, ich werde essen. Isso é Futur 1. E nós temos Futur 2, que é o futuro 2, que é quando a gente fala assim, eu terei ido, eu terei comido, tá? Ela vai ter casado, tudo isso é Futur 2 no alemão. Aqui esse exemplo de eu terei ido, ich werde gegangen sein. Depois eu vou explicar para vocês também numa aula individual sobre Futur 2. Pessoal, verbos também estão relacionados à pessoa e número. O que é a pessoa? É quem pratica ação, tá? No português e no alemão, nós chamamos as pessoas da fala de pronomes pessoais, tá? E o número, ele tem a ver se é no singular ou no plural. Como assim? Quando eu tenho a pessoa, pode ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Só que eu tenho três pessoas no singular, que é quando uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Tu, né? Seria uma pessoa também. Ele e ela também é uma pessoa. Ou é ele ou é ela ali, né? E o plural são várias pessoas. Quando eu falo nós, né? Não sou eu apenas, mas sim um grupo de pessoas. Vós também, várias pessoas, eles, elas também. Então, o número seria isso, se é singular ou plural. E a gente chama de primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, pode ser ele ou ela, primeira pessoa do plural é nós, segunda pessoa do plural é o vós, que a gente já não utiliza, principalmente no Brasil, né? E a terceira pessoa do plural é eles, elas. E aqui eu coloquei uma observação, porque alguns de vocês podem falar o seguinte: Alex, e o você e vocês? Vocês não seria a segunda pessoa do plural? Gente, o que que acontece? Não, você é um pronome de tratamento, tá? Você vem de vossa mercê, tá? É um pronome de tratamento, é uma forma que a gente utiliza para tratar com formalidade alguém. Só que com o passar dos séculos, né? O que que acontece? O você passou a ser utilizado, sobretudo no Brasil, como pronome pessoal, como se fosse um pronome pessoal, mas ele ainda não é considerado pronome pessoal, tá? Então ele é uma forma de tratamento, um pronome de tratamento. A gente usa ele no dia a dia como se fosse a segunda pessoa do singular, tá? Eu, por exemplo, não uso tu, jamais, tá? Eu não falo tu comes, tu bebes, eu falo você come, você bebe. De onde eu venho não se utiliza. Eu sou de Minas e Minas não a gente não utiliza o tu, jamais, tá? Mas eu sei que vários estados, por exemplo, do Brasil, outros países também de língua portuguesa, utilizam muito o tu na África, em Portugal também, né? Agora, no Brasil, só em algumas regiões. O vocês, gente, também não é segunda pessoa do plural, é o plural do pronome de tratamento você, tá? Ele atua como se fosse a segunda pessoa do plural na forma, tá? Assim, na forma de uso, que a gente não usa o vós, né? A gente usa vocês. E ele concorda com a terceira pessoa. O que que seria concordar? Tem a ver com conjugação, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então,
só para vocês entenderem, no alemão nós temos de forma idêntica, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. A primeira pessoa do plural do singular é ich, eu. A segunda pessoa é du, que seria o tu, né? Ou então o você, se você quiser entender o você como se fosse uma pessoa da fala, tá? A terceira pessoa, no alemão, pode ser, tá? Do singular, podem ser essas três. Er, para ele, sie, significa ela, e es é o pronome neutro. No alemão, nós temos os substantivos podem ser masculinos, femininos ou neutros. Então, a gente precisa de um pronome para, no caso, quando eu tenho, por exemplo, uma frase. A menina come chocolate. Ela come chocolate. Então, menina eu posso substituir pelo pronome ela. O menino tem um carro. Ele tem um carro. Então, menino eu posso substituir pelo pronome ele. Agora, nós não temos um pronome neutro porque nós não temos substantivos neutros. No alemão, nós temos, por exemplo, das Wasser. A água é um substantivo neutro. Então, se eu quiser falar sobre a água, falar, por exemplo, ela é importante, eu vou usar o pronome neutro es. Es ist wichtig, tá? Então, eu posso falar tanto a água é importante, das Wasser ist wichtig, ou es ist wichtig. Ela é importante. A gente não tem uma tradução, tá? Wir seria a primeira pessoa do plural, que é o nós. Ihr seria o vós, ou vocês, tá? Pode entender das duas maneiras. Assim como du, você pode entender como tu, ou como você. E ihr pode ser tanto vós ou vocês. Tanto faz. E o sie, gente, ele aqui vai ser a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Então, no alemão, gente, a gente tem sie, que pode ser ela, ou pode ser o sie, que pode ser eles, elas. Como eu vou saber diferenciar? Vocês vão saber diferenciar pela conjugação. Esse sie do singular é conjugado diferente do sie do plural, tá? Aí, pela conjugação, vocês vão saber se é eles, elas, ou se é ela. Ah, mas eu tenho no alemão também um tratamento formal, que é o Sie, só que escrito com letra maiúscula, sempre com letra maiúscula, tá? Esse Sie, gente, ele tem a mesma conjugação do Sie de eles, elas. Só que como que eu vou saber quando é um e quando é outro? Pelo contexto, tá? Então, é basicamente isso. Bom, quando a gente fala de verbo, a gente também precisa falar da voz, tá? Em alemão tem esse nome aí, das Genusverbe, que seria o seguinte, é o tipo de verbo, né? Qual que seria o gênero do verbo? Seria a voz que a gente diz. E tem a ver com a relação entre o sujeito é quem pratica a ação ali do verbo, né? E a ação que é o verbo em si. Então nós temos voz ativa no português, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação. O menino quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso? O menino. Agora, a voz passiva é quando, na minha frase, o sujeito ele está recebendo a ação. Por exemplo, o vaso foi quebrado pelo menino, tá? Então, isso é a voz passiva. Aqui, de forma ativa, o menino está realizando a ação. Aqui não, a ação é atribuída a ele de forma passiva. O vaso foi quebrado pelo menino. E a voz reflexiva, gente, vocês têm que pensar que é um espelho, né? O reflexo do espelho. A pessoa que se vê no espelho é a mesma pessoa que está sendo vista. Então, a mesma pessoa que pratica a ação é a pessoa que sofre a ação. É quando a ação recai sobre o próprio sujeito. Por exemplo, o menino se machucou, ou seja, o menino praticou a ação de machucar e quem é que foi machucado? Ele mesmo. Então, ele se machucou, tá? Então, por exemplo, as mulheres não falam assim, a menina se maquia. Esse se, né, quer dizer, ao invés de falar a menina maquia a si mesma, eu falo a menina se maquia. Ou seja, a mesma pessoa que está praticando a ação de maquiar é a pessoa que está sendo maquiada. Isso é um verbo que está na voz reflexiva. No alemão, nós temos exatamente as três coisas de forma idêntica à do português. Então, nós temos active, que seria a voz ativa, que é o sujeito praticando a ação. O menino quebrou o vaso, mesmo exemplo. Der Junge zerbrach die Vase. Nós temos a voz passiva, que em alemão a gente chama de passive, que é quando o sujeito recebe a ação. Por exemplo, die Vase wurde vom Jungen zerbrochen.
o vaso foi quebrado pelo menino, né? Então ele recebe, ele tem ação atribuída a ele. E nós temos reflexive, que seria, né, a voz reflexiva do alemão, que é quando a ação recai sobre a própria pessoa que está praticando, que é como eu falei para vocês. Der Junge hat sich verletzt. O menino se machucou. Depois eu vou ensinar para vocês, numa aula separada, os verbos reflexivos. Vocês vão ver que a gente vai ter esse elemento aqui que a gente chama de pronome reflexivo, tá bom? Outra coisa que verbo tem também é aspecto. Em alemão a gente chama de der Aspekt. Pessoal, o interessante é que toda essa nomenclatura que eu estou falando aqui para vocês, ela vai ser importante, não é para o dia a dia de vocês, ela vai ser importante para que vocês entendam quando vocês estiverem estudando. O grande problema dos alunos de qualquer idioma é que eles querem aprender frases soltas sem necessariamente entender o porquê de aquelas frases serem criadas daquela maneira. Quando você entende o motivo por trás das frases, você começa a criar as suas próprias frases e dessa forma você passa a ter liberdade na fala. Então, gente, chega de só aprender vocabulário, 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 vocabulário e não entender como que as frases são criadas. E para isso você precisa entender a teoria por trás. Eu acho muito importante, fica aí a seu critério, tá? Mas não que vocês precisam saber esses nomes, mas quando vocês forem aprender, por exemplo, um determinado tempo verbal no alemão, se vocês não sabem, por exemplo, a referência do português, talvez vocês fiquem perdidos. Então, com essa aula, eu quero que vocês entendam os atributos que os verbos têm, tá? No português, o aspecto pode ser perfectivo ou imperfectivo. Basicamente, é um nome bonito para dizer se a ação foi concluída ou se ela ainda está em andamento, ou esteve em andamento, ou é uma ação que é repetitiva, habitual. Por exemplo, a garota dormiu de madrugada. Perceba, aqui nós temos uma frase no passado, mas para quem escuta essa frase, fica claro que a garota não está mais dormindo, ela dormiu de madrugada. Isso acabou, a ação acabou no passado, foi uma ação concluída. No português, a gente fala que isso é um aspecto perfectivo. O imperfectivo é quando a ação pode ter acontecido no passado e continuou. Por exemplo, a garota dormia de madrugada. Então, eu não sei se ela ainda dorme ou não. Uma coisa é eu falar que ela dormiu de madrugada, outra coisa é falar que ela dormia. Então, eu não tenho certeza se a ação terminou. Pode ser que a ação esteja em andamento ou pode ser que seja uma ação habitual, algo que a pessoa costumava fazer, tá? Nós temos esse aspecto nos verbos do português e, para a alegria de vocês, no alemão a gente não tem aspecto, tá? Então, o que seria uma marca morfológica? Seria uma mudança na forma do verbo. Aqui eu tenho IU, aqui eu tenho IA. Então, essa mudança deixa claro para quem está escutando se é uma ação concluída ou não. No alemão, a gente não tem a noção de perfectivo e imperfectivo. Então, eu não tenho eu cantava e eu cantei, eu fiz e eu fazia, eu dormi e eu dormia. No alemão, é uma coisa só para os dois, tá? Então, não tem essa diferença. A gente entende pelo contexto, mas o que acontece? E se eu quiser deixar claro que a ação não foi concluída, já que no alemão eu não tenho essa marca, né, desse aspecto, como que eu posso deixar assim claro que foi uma ação que esteve em andamento, ou uma ação habitual, ou que ela foi concluída? A gente vai usar advérbios, que são palavras que vão modificar o verbo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, antigamente é um advérbio. Eu brincava no jardim. Veja, eu brincava é diferente de eu brinquei. Eu brinquei e terminou. Você não fala antigamente eu brinquei no jardim. Por quê? Antigamente é um advérbio que faz com que a pessoa entenda que era uma ação o quê? Habitual no passado, né? Então aqui está no imperfectivo. No alemão não tem como a gente falar, não tem essa marca. Então a gente simplesmente coloca palavras do tipo antigamente, naquele tempo. Então esses advérbios fazem com que a gente entenda que era uma ação habitual no passado, algo que acontecia e que talvez ainda esteja acontecendo, né? Pode ser que não tenha terminado. Outra coisa seria construções diferentes, assim,
No alemão, nós temos algumas construções que a gente utiliza para deixar claro para o interlocutor que a ação não terminou. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu estava lendo, veja, no português nós temos o gerúndio, que é quando uma ação ela está sendo feita, né? No alemão, a gente não tem gerúndio. Então, a gente fala, por exemplo, para dizer eu estava lendo, eu tenho que falar ich war am lesen, tá? E olha que o lesen tem L realmente com inicial maiúscula, porque é um substantivo. Isso daqui não é um verbo no alemão. Por quê? Literalmente, se eu for traduzir, isso significa eu estava na leitura, tá? Ou eu estava no ato de ler, entende? Então, essa seria uma forma, uma construção que eu tenho para poder, digamos assim, imitar esse aspecto imperfectivo do português, tá? Outro exemplo aqui, olha, ich war dabei, para falar a mesma coisa. Ich war dabei, ein Buch zu lesen. É uma forma, assim, bem mais complicada de dizer eu estava lendo. Basicamente, significa eu estava no processo de ler um livro, tá? Aqui faltou o livro, né? Eu estava lendo um livro. Em alemão, para dizer eu estava lendo um livro, você teria que falar justamente isso. Eu estava no processo de ler um livro. Então fica essa frase toda justamente porque eles não têm esse aspecto, tá? Nós temos a chamada valência, em alemão die Valenz. Pessoal, esses nomes assim são muito, digamos assim, não é complicado, mas é uma coisa muito que nem mesmo os alemães vão saber o nome dessas coisas. Mas nomenclatura, gente, é só nome. O mais importante é que você entenda, tá? O que que acontece? Quando nós temos frases e nós temos os verbos, né? Nosso curso é de verbos, a gente classifica de acordo com o complemento que o verbo exige. O que que seria um complemento? Seria aquilo que complementa a ideia do verbo. Uma coisa é eu falar que eu durmo, outra coisa é falar que eu durmo à noite. Esse à noite é um complemento, tá? Só que os complementos que importam para a gente, pelo menos para esse curso, são os complementos na forma de objeto, que são, digamos assim, quando você tem verbos que precisam de especificar o que eles estão, o que que a ação ali está influenciando. Por exemplo, uma coisa é você falar eu como, outra coisa é você falar eu como uma maçã. Uma maçã especifica aquilo que eu estou comendo. E quando eu tenho isso, eu chamo de objeto. E outra coisa, o objeto, ele é um tipo de complemento. Então ele complementa a ideia do verbo. Então ele complementa o fato de que você come é uma maçã, você não come outra coisa, não é verdade? Então no português a gente tem verbos que são intransitivos, tá? O que que é um verbo intransitivo? É que ele não tem objeto. Então, por exemplo, eu durmo. Você não fala, né? As pessoas, por exemplo, em Minas falam muito assim: ah, eu vou dormir um sono. Gente, a gente não dorme um sono. Dormir não tem complemento, tá? Eu mesmo já devo ter falado isso várias vezes. Mas não exige objeto. Você não dorme um sono. Mas você poderia até dizer: eu durmo uma noite. Mas é um verbo intransitivo, então ele não tem objeto, tá? Em alemão também vai ter isso, eu vou mostrar para vocês. Transitivo direto são aqueles verbos que exigem um objeto direto. O que que é o objeto direto? No português, a gente diz que é quando o verbo não tem preposição, ele tem um objeto direto, que a preposição seria uma ponte que liga o verbo indiretamente ao seu complemento. Mas eu quero que vocês entendam objeto direto como aquilo ou a pessoa ou a coisa que sofre a ação do verbo. Quando eu falo eu como uma maçã, quem é que está sofrendo a ação de ser comida? É a maçã. Então, essa uma maçã, né, é o objeto direto. Então, verbos que eu chamo de transitivos diretos, eles exigem um objeto direto. Por exemplo, o verbo comer, tá? Eu como uma maçã, você precisa dizer o que você come. Transitivo indireto são verbos que pedem objeto indireto, que é o que eu falei para vocês. Aqueles objetos que são ligados ao verbo por meio de preposição. No alemão, a gente vai entender de outra forma o objeto indireto. Já vou chegar lá, tá? Mas olha só, nós temos aqui o verbo gostar. Gostar, ele é regido pela preposição de. Você não fala eu gosto música, você fala que você gosta de música. Então, o objeto música foi ligado indiretamente ao verbo pela ponte, que foi a preposição. Então, isso nós chamamos no português de objeto indireto, tá? Então,
quando o verbo exige esse tipo de objeto, a gente chama de transitivo indireto. E nós temos o verbo bitransitivo, que ele tem dois complementos, um direto e um indireto. Por exemplo, o verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Então, olha só, ele dá um presente ao amigo. Então, quem é que está sendo dado? O que está sendo dado? Quem sofre a ação de ser dado? Um presente. Então, um presente é o que nós chamamos de objeto direto. O amigo, ele está o quê? Recebendo, né, o presente. Então, ele sofre a ação indireta do verbo, tá? Ele recebe o resultado da ação que seria o próprio presente. Então, ele é o objeto indireto. Então, nesta frase, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então, é bitransitivo, ok? No alemão, nós vamos ter algo que eu vou dizer para vocês que nem mesmo os alemães vão saber muito disso, não, tá? Isso aqui é uma gramática muito complexa, muito assim, muito, eu estou adentrando muito na coisa. Mas é para vocês saberem, para vocês terem uma ideia. Não é que vocês precisam aprender isso, a não ser que vocês queiram estudar linguística ou letras, tá? Mas o que que acontece? No alemão, nós temos os casos gramaticais, que tem a ver com as declinações, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Inclusive, tem um curso completo aqui no YouTube que eu criei, 100% gratuito, de declinações, tá? O curso está super completo e aqui na descrição eu coloquei o link para esse curso. Neste curso de verbos, eu não vou ficar falando, explicando declinação, explicando caso gramatical, porque tem um curso todo para isso e está aqui na descrição, tá? Mas, basicamente, no alemão, nós vamos ter aquilo que nós chamamos, no português de verbo intransitivo, a gente chama no alemão de monovalente. No português, a gente pode até falar que é monovalente também, tá? É a mesma coisa, intransitivo e monovalente, que é quando o verbo não exige objeto. Por exemplo, sie schläft, ela dorme, ok. A gente não fala que ela dorme um sono, mas sim que ela dorme e acabou. Agora, no alemão, nós temos os casos gramaticais, que podem ser, né? Nominativ, acusativo, dativo, né? E temos também o genitivo, só que o genitivo não faz diferença aqui para a gente, tá? Mas o que que acontece? No alemão, a gente fala que os verbos, eles pedem um complemento na forma de nominativo, acusativo ou dativo. No português, os nossos verbos pedem complementos na forma de objeto direto ou objeto indireto. O que que seria o nominativo? São verbos, gente, que eles não exigem objeto, mas sim um predicativo. O que que é predicativo? Predicativo, gente, é basicamente uma qualidade, uma característica. Então, verbos que exigem características são aqueles verbos que a gente chama de verbos de ligação. Eu não vou entrar muito nisso, porque lá no curso de declinação eu falo tudo sobre os verbos de ligação, tá? Por exemplo, o verbo ser, estar, né? No alemão é o verbo sein. Ele é um verbo de ligação, então ele não tem objeto. Ele tem um predicativo. Predicativo é basicamente aquilo que dá uma qualidade a alguém ou a alguma coisa, ou então uma característica. Por exemplo, sie ist sehr schön. Ela é muito bonita. Isso daqui não é objeto, isso daqui é uma característica, é o que a gente chama de predicativo. Agora, acusativo é o caso gramatical para o qual, né, os verbos vão exigir um objeto direto, que é quem ou o que sofre a ação. Seria o caso, né, dos nossos transitivos diretos. Então, ich esse einen Apfel, eu como uma maçã. Uma maçã é objeto direto, em alemão seria einen Apfel. Isso, gente, pode parecer muito complicado, mas no fim das contas não é não, tá? Mas não é o foco do nosso curso aqui, mas eu estou explicando para vocês, para que vocês saibam que existe, tá? Nós temos o dativo, que tem a ver com objeto indireto. Então, os verbos que nós chamaríamos, né, no português de transitivos indiretos, no alemão, eles pedem um complemento na forma de dativo. O dativo seria como se fosse o objeto indireto, que é quem ou que sofre a ação indireta do verbo ou para quem a ação é destinada. Por exemplo, quando eu falo assim, eu agradeço ao professor. Veja, o verbo agradecer, tá? Quem agradece, agradece a alguém. Então, o professor aqui, ele está recebendo a ação indireta do agradecimento de alguém, não é? Então, seria o que nós chamamos no alemão de verbo que tem um complemento na forma de dativo.
Parece complicado, gente, mas não é não. Quando vocês aprenderem lá as declinações, vocês vão entender tudo isso, tá? E nós temos aqui trivalente, que seria trivalente, ou que nós chamamos no português aqui de bitransitivo, tá? Na verdade, no alemão, quando a gente fala de trivalente, a gente pensa em três, mas três seria um sujeito e dois objetos. No português, a gente chama de bitransitivo, o bi tem a ver com dois, porque a gente só pensa no objeto, tá? Só que quando a gente fala trivalente, eu estou colocando o sujeito junto. Então, o verbo ele vai exigir dois complementos, seria como se fosse o nosso bitransitivo do português, tá? Então ele precisa de um verbo com complemento no acusativo e um no dativo, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Ele dá um presente ao amigo, gibt dem Freund ein Geschenk. Então veja, aqui eu tenho um presente, que é o que está sendo dado, que está sofrendo a ação do verbo, que é dar, né? Quem é que está sendo dado? Um presente, então objeto direto. No alemão a gente chama de acusativo. E o amigo, ele é quem está recebendo. Foi o que eu falei aqui, olha, para quem a ação é destinada. Então, a ação que de dar um presente é destinada ao amigo, ele recebe o presente, né? Então, aqui eu tenho um objeto indireto que eu chamo no alemão de dativo, tá? Seguindo adiante, nós temos aqui, olha, a conjugação. O que seria a conjugação? É basicamente a mudança, a flexão do verbo. Sempre que a gente fala que um verbo flexiona, flexionar, gente, é mudar o seu aspecto, é mudar a sua forma, tá? Para quê? Para encaixar na pessoa, se é eu, tu, ele, ela, né? No número, se está no singular ou no plural, no tempo, se é presente, pretérito, futuro, no modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo, e na voz, se é voz ativa, passiva e reflexiva. Ou seja, tudo que a gente aprendeu foi para chegar aqui. Conjugação nada mais é do que a mudança do verbo para se encaixar em tudo isso que eu falei aí para vocês. Por exemplo, o verbo correr, né? Eu tenho eu corro. Então, quando eu falo eu corro, veja, antes eu tinha correr, que termina em ER. Aqui eu tenho o O. O O está indicando que ele está conjugado. O quê? Na primeira pessoa do singular para o tempo presente do modo indicativo da voz ativa. Então, tudo isso, só essa letrinha O aqui já carrega toda essa informação, tá? Eu corro, tu corres, ele corre. Quando o verbo não está conjugado, a gente diz que ele está no infinitivo. E no português, olha que loucura, nós temos três categorias de conjugação: primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Não precisa saber isso, eu coloquei isso, na verdade, para vocês como digamos assim, uma curiosidade, tá? Verbos que terminam em AR, a gente chama de primeira conjugação. Verbos que terminam em ER, nós chamamos de segunda conjugação. E verbos que terminam em IR, nós chamamos de terceira conjugação. E a gente ainda tem alguns outros verbos que terminam em OR, que a gente coloca tudo aqui na terceira conjugação também. Mas por que a gente tem grupos de conjugação? Porque no português, a depender do tipo de conjugação, tá? Se é primeira, segunda ou terceira, ela vai ser diferente. Olha que loucura, você tem que aprender três tipos de conjugação diferentes. Você sabia disso? Quando a gente ensina português para um alemão, é muito complicado por causa disso, que os nossos verbos são infinitamente mais complicados do que os do alemão. No alemão, a gente não tem grupo, a gente não precisa preocupar em aprender três tipos de conjugação diferentes, tá? A gente basicamente vai ver qual é o tipo do verbo que eu vou ensinar agora para vocês e, a depender do tipo, a gente aprende a conjugação. Vamos lá. No português, os verbos, eles têm classe também. Tem verbos regulares, irregulares, defectivos, anômalos e abundantes, tá? Isso daqui, gente, é mais para vocês terem a título de curiosidade. A gente está importando é com o alemão, não é com o português. Mas, basicamente, eu queria que vocês entendessem que verbos regulares, eles são aqueles que, na hora de conjugar, eles têm regras que se repetem. A conjugação é sempre igual para todos os verbos regulares. Então, amar, amava, amei. Cantar, cantava, cantei. Então, olha só, tem esse ava, terminação em ava, terminação em ei. Então, sempre vai ser assim para todos os verbos regulares. Claro que no português vai depender
do tipo de conjugação, se é do primeiro grupo, do segundo ou do terceiro, né? No alemão não tem isso. Nós temos irregulares, que são verbos que mudam, sofrem alterações que não deixam com que as regras fiquem sempre repetitivas. Então a gente precisa meio que aprender de memória. Por exemplo, trazer. Veja, aqui, olha, eu tenho a terminação ER e aqui eu tenho o que eu chamo de raiz. A raiz ou radical do verbo é aquilo que não é a terminação. Então o verbo tem terminação e radical. Veja, o radical termina em Z de zebra, mas na hora de conjugar ele vira um X. Então, aqui é um verbo irregular, ele não tem uma regra repetitiva. Então, os verbos irregulares a gente normalmente precisa aprender de memória. Verbos defectivos são aqueles que não têm conjugação para todas as pessoas. Por exemplo, abolir. Você não pode falar eu abolo. Não existe eu abolo, tá? Mas tem ele abole. Tem terceira pessoa do singular, mas não tem primeira. Então é um verbo defectivo. Falir. Você não pode falar eu falo, porque eu falo é do verbo falar, ou eu falho, porque falhar, esse eu falho é do verbo falhar, mas falir não tem no português para a primeira pessoa, por exemplo, tem para a terceira. Ele fale, a empresa faliu, né? Mas a gente não tem todas as formas de conjugação, então é um verbo defectivo. Anômalos são verbos completamente, são irregulares, mas que têm uma irregularidade extrema, tá? Cada pessoa é conjugada diferente. Então, ser, por exemplo, eu sou, tu és, completamente diferente, né? O verbo ir, por exemplo, eu vou. O que que tem a ver ir com vou? Completamente diferente, então ele é anômalo. E temos verbos abundantes, que a gente tem mais de uma forma, por exemplo, impresso e imprimido, tá? Você fala assim, a folha está impressa, mas eu tinha imprimido a folha. A gente não pode falar eu tinha impresso, tá? Tá errado. Eu tinha imprimido. Impresso a gente usa com o verbo ser ou estar. Imprimido a gente usa com o verbo ter, tá? Eu tinha imprimido, é o verbo ter, e aqui está impresso, é impresso. Então são verbos abundantes, temos vários no português, em alemão não tem nada disso, tá? Em alemão nós temos verbos fracos, fortes e mistos. O que que são verbos fracos? Seriam os verbos que a gente chama de regular. No alemão, a gente fala que o verbo ele é regelmäßig, seria regular, ou fraco, schwach, tá? Então, schwach e verbo são verbos regulares ou verbos fracos. No alemão, a gente fala mais que ele é fraco, forte ou misto. Então, eles seguem aquele padrão fixo. Por exemplo, o verbo fazer no alemão, machen, machte seria, por exemplo, eu fiz, né? Ich machte. E gemacht seria o particípio que depois eu vou explicar para vocês quando a gente for aprender o perfect, tá? Que seria feito. Então, seria fazer, fiz, feito. Ele é 100% regular, segue um padrão. Verbos fortes, que a gente também chama de irregulares, são aqueles que mudam o radical no passado e no particípio, tá? Depois eu vou mostrar isso tudo para vocês em detalhe. Então, sehen, que seria o verbo ver, tá? Vira za. Olha só, aqui era é, aqui virou a, tá? Então, o que que acontece? Ele não é considerado um verbo fraco. Por quê? Porque ele não tem um padrão fixo. Ele mudou alguma coisa. Se ele muda, não é padrão, então ele é irregular ou forte no alemão. E o verbo misto são verbos que eles são fortes e fracos ao mesmo tempo. Eles são a mistura dos dois. Por quê? Eles são irregulares pelo fato de terem mudanças aqui, né? Aqui eu tenho o verbo trazer. Bringen é com I de ilha, mas aqui está com A de Alex, né? Então ele teve uma mudança. Porém, o que que acontece? Eu tive aqui uma coisa similar ao que nós temos aqui dos verbos fracos, ou seja, dos verbos regulares. Então eu tive uma conjugação regular em um verbo que teve uma alteração ali na vogal, tá? Vogal I virou vogal A. Inclusive, eu já tinha feito uma aula explicando para vocês os verbos fortes, mas eu não falei dos verbos mistos, né? Mas no alemão tem também. E com isso, gente, nós terminamos essa aula super, super longa. Eu não sabia que essa aula ia ficar tão longa, já imaginava, mas eu sei que as próximas aulas vão ser muito legais e muito mais práticas do que esta. Porém, eu achei muito importante criar essa aula para que vocês entendessem tudo primeiro, para depois, quando vocês forem aprender nas próximas aulas, vocês tenham já
a teoria por trás da coisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Fala assim, Alex, eu gostei, eu não gostei. Eu adoro receber o feedback de vocês. Me fala também de onde você está assistindo. Eu adoro saber também de onde vocês vêm. E a gente se vê nas próximas aulas. Estou esperando todos vocês. Até lá. Tschüss!